Meus queridos, que a paz de Cristo seja com cada um de nós. O tema que nos traz essa casa essa noite é a mulher equivocada. Estando Jesus no pátio do templo, ensinando o povo que ali estava sentado, o povo em volta. E aí os escribas e os fariseus chegam trazendo uma mulher e dizem a Jesus: essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu o que dizes? Jesus abaixa a cabeça e fica escrevendo no chão com o dedo. Mas os fariseus e os escribas insistem, perguntando novamente: e tu, o que dizes? Eles faziam isso para tentar colocar Jesus numa situação embaraçosa, para ter do que acusá-lo. Porque a lei mosaica dizia que as mulheres que fossem apanhadas em adultério deveriam ser apedrejadas até a morte. Se Jesus dissesse o contrário, eles teriam do que acusar Jesus. Iam procurar o Sinédrio, os doutores da lei, e dizer que Jesus estava pregando contra a lei mosaica. Então o que eles queriam é, de alguma forma, pegar Jesus. Queriam causar uma situação em que pudesse ter do que acusá-lo. E aí eles insistem, e Jesus endireita o tronco, ele estava abaixado, ele endireita o tronco, olha para eles e fala: dentre vós aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele se abaixa novamente e continua escrevendo na terra com o dedo. E aí vão se retirando, primeiro os mais velhos, até os mais novos, e todos se retiram do ambiente. E fica só Jesus e a mulher ali no pátio. E aí ele levanta o olhar para a mulher e pergunta: cadê os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Eles não te condenaram? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Esse trecho do Evangelho é dos mais relevantes, é dos mais significativos para a humanidade inteira. Veja a sabedoria de Jesus, a sabedoria e o amor. Ele não deixou que o apanhasse, queria apanhá-lo, né? Mas ele usou da razão e da misericórdia. E não tiveram o que dizer contra ele. E todos se retiraram. E é interessante quando o Evangelho diz que os mais velhos foram os primeiros a sair. Por quê? Se todos nós erramos, obviamente os mais velhos tiveram mais tempo para errar, né? E aí um trecho muito importante: ele não condena, mas ele também não é conivente com o erro. O que ele diz para ela? Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. É muito interessante isso. Ele não condenou, ele não julgou, ele salvou ela da morte, mas ele orientou. E aí nós lembramos de uma outra passagem bíblica, não me recordo onde está, mas está no Velho Testamento, que diz que Deus não quer a morte do pecador, que é a morte do pecado. Então ele absolve a mulher, mas ensina, diz para ela: vá e não peque mais, ou seja, não persista no erro, não continue errando, mude os seus caminhos. E aí, quem que é essa mulher adúltera? Vejam bem que o Evangelho não dá nome
evangelhos está escrito o nome dessa mulher. Não foi dado um nome a ela no evangelho. Por que será? Porque essa mulher adúltera é toda a humanidade. Somos todos nós, cada um de nós. Mas por quê? Porque nenhum de nós está isento de erro. Nenhum de nós. Então, essa mulher equivocada, que é o tema da palestra, é na verdade a humanidade inteira. Porque todos nós, em algum momento ou outro diante da vida, nos equivocamos. E sabe-se lá quantas vezes vamos nos equivocar ainda. E Jesus, com esse ensinamento grandioso, ele faz uma revolução no pensamento humano, nas concepções humanas. E nós vemos que nos dias de hoje, 2025 anos depois da sua crucificação, países que não são cristãos, países que ainda não vieram beber dessa fonte de água limpa, que é o Evangelho de Jesus, alguns países ainda adotam o apedrejamento. E hoje não há quem não se revolte contra isso. Quem já compreendeu o amor de Cristo, a necessidade do perdão, não há como não achar uma barbaridade. Ninguém está aqui dizendo que o adultério é legítimo, que as pessoas devam ser enganadas, não é isso. Não é o que está se dizendo aqui, não foi o que Jesus falou. Porém, não cabe esse rigor todo, esse apedrejamento, porque ninguém está sem pecado. E esses países que adotam até hoje essa prática absurda do apedrejamento, e os homens desses países, quando são apanhados em adultério, são apedrejados? Claro que não. Mas não seria o homem e a mulher iguais diante de Deus? Claro que sim. E aí a gente percebe a diferença que Jesus fez e faz para a humanidade. Quantos e quantos templos, inclusive agora, como aqui nessa casa, tem tantos outros templos, também pregando o Evangelho de Jesus, como eu estou fazendo aqui agora. E muitas vezes nós escutamos os textos do Evangelho como meras repetições que vêm sendo feitas há milênios, há mais de 2000 anos. Se repete o Evangelho, se repete. Porém, a gente não se dá conta da grandiosidade do Evangelho de Jesus. E existe um equívoco gravíssimo quando nós achamos que nós estamos salvos porque Jesus veio nos salvar. Então basta nós aceitarmos Jesus, dizermos eu creio em Cristo e estamos salvos. Por que isso é um equívoco muito grande? Porque o que nos salva de fato é a aplicação do seu Evangelho na prática. É o que vai nos libertar da sombra que há em nós. E esse salvamento, essa salvação, salvar de quê? Da nossa ignorância, do nosso erro. Quando Jesus fala para nós, o reino do céu está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós. Ele está dizendo o quê? Que nós precisamos construir esse reino dentro de nós. Ele não está falando de um espaço físico, lá no céu, entre as nuvens. Ele está falando de construir o reino de Deus dentro de nós. E não se constrói esse reino de Deus se não for através dele, colocando o seu Evangelho em prática. Então, essa visão equivocada, que ele veio e morreu por nós na cruz, e todos os nossos pecados foram lavados, e nós estamos salvos. Ora, mas do que vale então esse ensinamento? Essa salvação gratuita, sem nenhum esforço de nossa parte.
E aí vive-se décadas, comete-se os mais absurdos erros, e lá pelas tantas diz assim: hoje eu aceito Jesus e eu estou salvo. Fica fácil assim, né? Fica simples, não tem conta espiritual para pagar, está tudo kits. Então eu posso errar a minha vida inteira, dizer que eu aceito Jesus e eu estou salvo. Fica grátis assim, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Faz parte da lei que nós arquemos com as consequências dos nossos atos. Isso não é castigo nem vingança de Deus. Isso é didático. E podemos fazer a seguinte comparação com essa história de salvação pelo Cristo. Se tem alguém perdido numa floresta, não consegue sair de lá, e vem alguém e tira essa pessoa nos braços de lá da floresta, salvou essa pessoa. Mas se alguém vai até essa pessoa perdida, não tira ele de lá nos braços, mas dá um mapa, fala: cabe a você agora seguir o mapa, você sai daí sozinho. Também salvou. Foi salvo da mesma forma, porque sem o mapa ele não sairia. Então Jesus é esse que nos trouxe o mapa. E aí a humanidade tem, ao longo do tempo, se debatido, cometendo erro atrás de erros, mergulhando-se no caos, porque ainda não entendeu, não compreendeu o ensinamento da água viva do Evangelho de Jesus. Hoje nós vivemos, como os tempos também, nós vivemos a braços aí, com os mais diversos problemas, homicídios, roubos, né? Homicídios, roubos, traições, os mais diversos problemas, droga, álcool, prostituição e tantos outros problemas, corrupção, que está enraizada no nosso país de ponta a ponta. E o que está faltando para que isso mude? Nada mais, nada menos do que a compreensão do Evangelho. Está tudo ali, prontinho. É o manual para a vida. Alguém que chega ao poder, qualquer esfera, municipal, estadual, federal, ou no judiciário, uma pessoa que chega ao poder em qualquer uma dessas esferas, se ele tiver compreendido, quando Jesus disse: ama ao próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, queira para o outro aquilo que você quer para você mesmo, será que haveria corrupção do governo? Será que haveria juízes praticando a injustiça? Com certeza não. E aí nós vivemos mergulhados no caos, porque não compreendemos a palavra do Cristo. Ficamos equivocadamente achando que estamos salvos, bastando crer nele. Eu creio em Jesus, mas eu não preciso me esforçar para me modificar para ser uma pessoa melhor. Basta crer, pronto. Mas não é isso. Se fosse isso, seria muito cômodo, muito simples. E a humanidade seria muito melhor, né? Porque quantos de nós que dizemos: eu creio no Cristo? É difícil você encontrar alguém que fale: não creio. Ou essa pessoa é ateia, ou é de uma outra religião onde o Cristo não vive. Mas a grande maioria vai dizer: eu creio no Cristo. Mas se crer, onde é que está a mudança? Se crêssemos de fato, aplicaríamos os seus ensinamentos. E aí o pior é quando nós não enxergamos a sombra que há em nós. Nós passamos a vida equivocados, sem enxergar, falamos dos outros, enxergamos o defeito dos outros, mas a gente fica tentando se enganar. A gente não consegue olhar para dentro
e enxergar que é aqui que precisa se fazer luz. E aí vivemos às cegas, encontrando inimigos fora de nós, quando na verdade o inimigo está dentro. E vamos tropeçando. Mas o Evangelho de Jesus está ali. E às vezes nós ainda chegamos ao absurdo de achar que está batido, que a gente não aguenta mais ouvir falar. Mas nós não compreendemos ainda. Vamos ter que repetir exaustivamente até que isso crie raiz dentro de nós, no nosso coração. Porque 2025 anos não foi o suficiente. Ainda vivemos nos debatendo, mergulhando no caos, sem compreender. Terá sido em vão a morte daqueles que padeceram nos circos de Roma, devorados pelas feras, queimados vivos nas fogueiras, a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, apedrejado por Saulo de Tarso, todos esses irmãos que vieram antes de nós para iluminar o nosso caminho, terá sido em vão? E de quantas dores, de quantos sofrimentos, de quantos remorsos a palavra de Jesus nos poupa, nos livra. Eu sempre me lembro de um trecho do livro Memórias de um Suicida. Vira e mexe, estou falando isso nas aulas do ESD. Esse livro é um livro muito importante da obra espírita. É um livro forte, mas ele é muito importante. Tem livrado muitas pessoas de cair na loucura do suicídio. É um livro da Ivone do Amaral Pereira. Esse livro narra a história de vários suicidas. E um deles, em particular, o livro é excelente, do começo ao fim. Mas um dos casos em particular me chama muita atenção. Em Portugal, século XIX, se não me engano, um homem casado surpreende a sua esposa em adultério. Ele flagra a sua mulher com outro. E na loucura das suas emoções perturbadas, quando ele vê a cena, ele se deixa arrastar pelo ódio, pela fúria, pela raiva, e ele estrangula a esposa. Ele mata a sua esposa com as próprias mãos. E aí, vendo o que tinha feito, ele continua na loucura e tira a própria vida. E quem é espírita sabe que mata-se o corpo, mas o espírito continua vivo. Por isso que o suicídio é um péssimo negócio em qualquer situação. Livra-se do corpo, mas a alma continua. E o sofrimento não diminui, ele só aumenta. E aí ele, perturbado, enlouquecido, ele vai parar num lugar que a gente conhece como Vale dos Suicidas. É um lugar que acaba se indo por sintonia, por vibração. É como você pegar um ímã. O que o ímã vai atrair? Vai atrair o ferro. Vai atrair animais de ferro. Se você colocar um papel, um plástico diante de um ímã, ele não vai atrair. Coloca um tecido, um pedaço de couro perto de um ímã, não vai acontecer nada. Mas se você colocar qualquer objeto de ferro, ele vai atrair. Então, os suicidas normalmente acabam parando em lugares semelhantes, porque existe entre eles uma atração de vibração.
E muitas pessoas, no auge do sofrimento, quando perde uma pessoa que muito ama, pensa nisso. Eu vou me matar porque aí eu vou me juntar ao meu filho que morreu, à minha mãe que morreu, ao meu pai, ao meu esposo, à minha esposa. E não sabe o tamanho do equívoco que é isso, o tamanho do erro. Porque se a pessoa se mata achando que vai encontrar a pessoa que ama, está completamente enganada, porque não vai. Não vai porque são vibrações diferentes. Por mais que se esforce, que queira, não vai encontrar, porque estão em vibrações diferentes. É como você colocar no dial do seu rádio a estação Igapó e você querer ouvir Pai Querer FM, não tem jeito. É impossível, porque você colocou numa outra frequência. E aí o que se consegue é sofrimento e mais sofrimento, e cada vez mais distante da pessoa que ama. Porque o ímã atrai ferro, não atrai plástico. E esse irmão da nossa história se vê no Vale dos Suicidas, sofrendo muito. E aí vem o remorso, o arrependimento. Ele viu que o que ele conseguiu, o que ele fez, foi só um sofrimento muito pior. E depois de muito sofrer no Vale dos Suicidas, depois de muitos anos, e ele totalmente arrependido do que fez, ele começa a orar e clamar por misericórdia. E ele ora, ele pede socorro para Deus, mas Deus é misericordioso e o socorro não falha. Ele é atendido nas suas preces sinceras, e os bons espíritos, que são os grandes trabalhadores da causa de Jesus, vão até o Vale dos Suicidas e socorrem ele, tiram ele daquele ambiente horrível que ele estava e levam ele para uma colônia espiritual de refazimento. E assim como nós, encarnados, damos passes uns nos outros para ajudar, para socorrer, para renovar as energias, no mundo espiritual não é diferente. Então esse irmão é levado para uma colônia espiritual e lá ele é atendido através dos passes e da orientação, porque ele chega lá espiritualmente em frangalhos, desequilibrado, corroído pelo remorso, pelas dores. E aí, depois de muita terapia de passe, de muita fluidoterapia, de muita conversa, ele consegue se equilibrar, recupera a lucidez e está ali naquela colônia espiritual, aprendendo, e foi dito a ele que ele precisava reencarnar. Quem é espírita sabe que nós não vivemos apenas uma vez, nós temos muitas vidas, e Jesus também nos falou disso, quando ele falou a Nicodemos que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Então esse nosso irmão, ele é orientado e é dito para ele: você precisa reencarnar. Tem muito que você aprender ainda, e você precisa aprender a valorizar a vida do seu semelhante e a sua própria vida, porque ele havia tirado a vida da esposa e a vida dele na sequência. E aí ele, aguardando a oportunidade, o momento de reencarnar, fica ali pela colônia. E os benfeitores espirituais vão notando nele, percebendo nele uma tristeza muito profunda. Ele já havia recuperado o seu equilíbrio, porém percebe nele uma tristeza profunda. E o que estava acontecendo? Ele estava profundamente arrependido pelo que ele havia feito com a esposa dele. Ele estava
sendo devorado pelo remorso. Porque os espíritos socorreram ele, ele estava totalmente desequilibrado, ele foi reequilibrado novamente. Porém, os espíritos benfeitores não tinham como tirar de dentro dele a culpa, porque aquela culpa, ele que deu causa com os atos dele. E esse irmão, ele ficava rememorando o tempo todo aquele momento infeliz, onde ele, com as próprias mãos, mata a esposa. E ele começa a fazer reflexões profundas. Ele começa a pensar. E ele chega a uma conclusão muito verdadeira. Ele pensa o seguinte: ela errou, era minha esposa, ela me traiu, ela errou, sim, ela errou. Mas eu não tinha o direito de tirar a vida dela. Eu não tinha o direito de matá-la. Eu poderia ter dito para ela ir embora, eu poderia ter ido embora, eu poderia ter pedido a separação, era um direito meu. Tudo isso era direito meu, mas o direito de matar eu não tinha. E o que foi que ele usou para matar a esposa? Ele usou as mãos. E olha que interessante como que é o mecanismo de culpa. Hoje, médicos mais modernos, mais abertos para a espiritualidade, já dizem que o remorso e a culpa causam doença no corpo físico. O espírito desencarnado, ele não tem mais o corpo físico, mas ele tem aquilo que nós chamamos de perispírito, que é um corpo espiritual. Podemos usar o termo energia, é um corpo de energia. É por isso que os espíritos, quando vêm aqui na Terra, atravessam as portas, as paredes, não há obstáculos para ele, porque o corpo deles é fluídico, é de energia, não é matéria. Mas esse corpo fluídico, ele tem a mesma aparência do corpo físico, em todos os seus detalhes. Quando alguém que é médium e vê um espírito desencarnado, se conhecia ele quando encarnado, vai ver da maneira que era, porque é uma réplica do corpo de carne e osso. Quem assistiu o filme Ghost lembra daquela cena icônica, né? Quando o personagem do ator Patrick Swayze é morto, ele está de pé em espírito, mas vê o corpo no chão. E o corpo espiritual é idêntico ao corpo de carne e osso. Então esse nosso irmão lá desencarnado e sofrendo com remorso, com arrependimento, o mecanismo da culpa começa a martelar na cabeça dele que o que ele usou para matar a esposa foram as mãos. E aí, o que acontece? Um fenômeno muito interessante. As mãos dele começam a desaparecer. O livro narra isso. E aí vamos voltar aqui para nós, de carne e osso, e fazermos uma comparação que fica mais fácil entender. Quando nós estamos tranquilos, calmos, quando nós estamos felizes, a nossa aparência, o nosso rosto é um. Quando nós estamos com raiva, nervosos ou tristes, a nossa aparência é outra. Olhe o rosto de uma pessoa feliz e olhe o rosto de uma pessoa triste ou com raiva. Muda. E não é porque nós queremos, é sem querer mesmo. É um mecanismo que o cérebro cria, comandando os músculos. Quem sente a tristeza não é o corpo, é o espírito, que dá o comando para o cérebro, e o cérebro comanda os músculos sem que nós queiramos, esse é involuntário. Congestiona-se o rosto. Então, se
o nosso espírito, enquanto encarnados que estamos, se o nosso espírito é capaz de modificar o nosso corpo físico, que é denso, que é matéria, que é carne, que é osso, o que não faz então o espírito num corpo fluídico? Porque o corpo fluídico, o corpo feito de energia, ele é muito mais maleável do que o corpo físico. Nós costumamos dizer em espiritismo que ele tem plasticidade, que ele se molda conforme a vontade, o sentimento, o pensamento do espírito. E aí, no mecanismo automático, esse nosso irmão, sentindo o remorso e a culpa, e sempre pensando que foram as mãos usadas para matar a esposa, vai acontecendo esse fenômeno das mãos desaparecerem. E aí ele se vê no mundo espiritual sem as mãos. Mas ele acha que é o que ele merece. A culpa. Ele sabe que ele errou. E aí ele vai reencarnar. Chega o momento dele reencarnar e ele reencarna sem as mãos. E ele passaria uma encarnação inteira sem as mãos. E vejam que isso não é punição da parte de Deus. Isso é educação e a oportunidade de soerguimento. O que fazer com esse homem que matou a mulher, que se matou na sequência, porém se arrependeu? A esposa se equivocou, errou ao traí-lo, mas ele também errou ao matá-la e se matar na sequência. Nós vamos fazer o que com esse homem? Nós vamos condená-lo ao inferno eterno? Porque o que é eterno não tem fim. Então ele cometeu 2 erros durante a vida dele, e seria justo, seria de acordo com a misericórdia de Deus, condenar esse homem eternamente ao fogo eterno? Deixá-lo queimando nas fornalhas para sempre por causa desses erros? Não. O bom senso, a misericórdia nos diz que não pode ser assim. E como Deus é amor, é justiça, é misericórdia, é perdão, o que Deus faz com esse homem? Não condena ele ao fogo eterno, dá a ele uma nova oportunidade de se reabilitar, dá a ele uma oportunidade de apaziguar a sua consciência. De que forma? Renascendo aqui na terra de novo, esquecendo o passado, porque quando nós renascemos esquecemos o passado, esquecendo o passado de erro, uma nova oportunidade. E aquela ausência das mãos é o símbolo a lembrá-lo de que ele precisa se reabilitar diante da própria consciência e das leis de Deus. E os sofrimentos que lhe viriam de uma vida inteira sem as mãos, ainda hoje, nascer sem as mãos é causa de grande dor, de grande sofrimento, mas nós já temos as próteses. Nós temos as próteses mecânicas que já, através de eletrodos, conseguem responder, obedecer comandos do cérebro. Mas naquela época não havia essas próteses. Então ele teve que lutar. Ele teve que lutar com o sofrimento de viver sem as mãos. Osmar, me dá uma aguinha aqui que a boca a garganta vai secando, né? Obrigado, Osmar. Então, essa vivência aqui na Terra sem as mãos trariam a ele aprendizado importante e apaziguaria a culpa que ele carregava. Porque trocando em miúdo ficaria assim: eu matei a minha esposa com as minhas mãos,
e agora eu renasço sem as mãos para eu aprender. Essas mãos que me fazem falta hoje foi as mãos que eu usei para matá-lo. E aí, através desse sofrimento, ele apazigua a consciência dele. Ele se reabilita diante da própria consciência e da lei de Deus, que é a lei de amor. E é assim que funciona. E aí, por que eu estou contando essa história? Veja que o ensinamento de Cristo, quando bem compreendido, de quantos sofrimentos nos livram, de quantos equívocos, de quantos erros medonhos nos salvam. Se esse nosso irmão que estrangulou a esposa tivesse se lembrado de Jesus, quando ele diz para aquela mulher, quando ele diz para aqueles homens que queriam apedrejá-la, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz para ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Esse nosso irmão poderia ter dito para sua esposa, se ele não quisesse mais conviver com ela, era um direito dele. Mas ele poderia ter dito simplesmente, vá e não peques mais. Mas ele preferiu seguir o caminho da vingança, do ódio, da raiva, da loucura. Lembrando hoje desse acontecimento, o Evangelho nos narra, nós concluímos que realmente aquela mulher equivocada representa cada um de nós, representa toda a humanidade, porque todos nós nos equivocamos em algum momento. E alguém pode dizer, Cláudio, mas eu nunca traí ninguém, mas com certeza cometeu algum outro erro. Todos nós, sem exceção, erramos pela vida. E quantas vezes erramos sem querer, porque achamos que naquele momento estava certo, achamos que naquele momento era melhor se fazer, mas depois percebemos que não era. Então nós nos equivocamos sim, todos nós. O que não devemos é persistir no erro, mas erramos sim. Que a misericórdia do Cristo seja para nós e seja para os outros também. E nos lembremos que o erro não é motivo para paralisarmos as nossas vidas. Nós erramos muitas vezes sim, mas Jesus nos diz que nós podemos nos reabilitar. Ele nos diz que há um caminho novo para cada um de nós. Então, meus queridos, para concluir a minha fala, que nós tenhamos a misericórdia do Cristo para aqueles que erram, tenhamos um olhar para as nossas sombras, tenhamos misericórdia de nós mesmos, mas não sejamos coniventes com os nossos erros, que não sejamos duros demais conosco mesmo, que também nos perdoemos, mas que os nossos erros não se repitam, porque seria patinar, seria permanecer equivocado por mais tempo. Que a palavra de luz do Cristo nos dê misericórdia e nos dê bom ânimo, porque Ele disse que se nós seguíssemos junto com Ele, nós conseguiríamos construir esse reino dos céus dentro de nós. Eu convido cada um de vocês agora para orarmos juntos, fechando os nossos olhos, buscando a presença desse Cristo tão bom, tão misericordioso, que veio nos trazer o mapa da salvação de cada um de nós. Mestre amado, obrigado, Senhor. Obrigado por todo o seu ensinamento, pelo seu exemplo de amor, de misericórdia, de perdão. Que a sua luz, Jesus, possa clarear o nosso coração. Que a sua luz bendita possa expulsar as sombras que ainda existem em nós. Que possamos caminhar contigo, reconhecendo nossos erros,
perdoando-nos e perdoando aos nossos irmãos. Que quando, Senhor, enxergarmos o nosso erro, que possamos nos perdoar, sim, mas que possamos fazer diferente, que possamos nos reabilitar diante da Tua luz, do Teu amor. Dai-nos força, dai-nos bom ânimo, ajuda-nos, bom Mestre, a seguir contigo nesse caminho de paz, de amor, de compreensão. Que assim seja.